Olá, sejam muito bem-vindos ao Block Insider, nosso podcast semanal de notícias envolvendo economia, tecnologia, criptoativos, Bitcoin, como queiram. Hoje eu tenho um grande prazer de reunir duas figuraças, cada um no seu universo, mercado mais tradicional, mercado Bitcoiner, mas que os dois conversam muito bem. Eu acho que essa vai ser uma grande experiência, um grande desafio para mim, principalmente conseguir extrair dos dois uma boa conversa aqui. Deixar os dois se apresentarem aqui, Renato Trezoitão, Renata Moedo, que eu conheço de longa data, Tony Volpon, ex-diretor do Banco Central Brasileiro, conheci há pouco tempo, pouco mais de um ano também, tive esse prazer, mas eu vou deixar aberto então para os dois se apresentarem um pouco e aí a gente vai direto para uma conversa entre ambos. Podem ficar à vontade, pessoal. Bom, prazer estar com você, Renato, pela primeira vez. Então, como o Felipe disse, eu tenho 30 anos de mercado financeiro, comecei lá no Banco de Boston nos anos 90, passei pelo Banco Safra, Bank of America, 5 anos, trabalhei em Chicago, Londres, sempre como operador de renda fixa e de FX. Aí eu passei para a área de research, fui economista-chefe do Nomura em Nova York durante 5 anos. Aí passei para o Banco Central, na diretoria internacional durante dois anos e meio. Aí fui economista-chefe também do UBS no Brasil. Trabalhei na WHG, ainda é uma gestora de wealth em São Paulo. E hoje estou lecionando economia na Universidade de Georgetown, em Washington. Estou de férias no Brasil, por isso essa paisagem que não é muito bem o que você vê em Washington. E também estou envolvido numa empresa que está fazendo aplicações, Enterprise Applications de blockchain, que é sediada em Brasília, chamada CF Inovação. De repente pode falar um pouquinho sobre isso, mas deixa eu passar a palavra para o Renato. O senhor não falou o principal, Tony. Tá bom meu áudio? Tá audível o que eu tô dizendo, Filipão? Eu fui coautor do Felipe Hermes em 2015 e queria pagar ele em Bitcoin, ele não aceitou, não é isso, Filipão? Não me lembra isso, não. Eu queria pagar você um salário, não foi um salário, foi meio salário na época, uma porra assim, você não quis, não foi? 2015, não foi 2015? Foi 2015, foi um salário na época. E caralho, você não quis, hein? Vamos esquecer essa história aí, cara. Rapaz, e Tony não contou também o principal. Tony leciona na universidade que Satoshi Nakamoto estudou e lecionou, não é isso? Na Universidade do Nick Szabo, lá no Washington? Não é essa a Universidade do Nick Szabo? Ei, Filipão. Eu não sei. Você sabe disso? Eu particularmente não sei não, mas se você está dizendo aí, confio. O cara que o pessoal acredita, inclusive o Nick Szabo, mesmo que ele não seja o Satoshi Nakamoto, ele é o pai de vários conceitos, como de smart contracts. Esse é um dos conceitos que ele criou, né? Inclusive, tem um argumento muito acadêmico para demonstrar que é ele, o Satoshi Nakamoto, que todas as contribuições úteis ele cita, menos ele mesmo. Quando você escreve um artigo acadêmico, Tony, você cita suas próprias contribuições anteriores? Não, né? Não, dependendo sim. É isso. Normalmente, você não vai ficar. Você não usa autoridade de si mesmo, você usa autoridade de outras pessoas, né? Ah, não. A regra é se você está usando uma ideia que já foi colocada na praça, seja sua, seja outra pessoa, você cita, né? Para não ser acusado de plagiar o trabalho de ninguém. Pois é, mas a sua própria você não precisa. A sua própria você não precisa. Você toma mais cuidado. O dos outros é necessário. É necessário, o seu não é. Você não precisa afirmar de novo o que você afirmou em tal artigo assim, né? E o Nick Szabo, ele não cita a si mesmo. Ele cita todas as grandes contribuições, as outras moedas e tal. Agora, as dele ele não cita. Ele já tinha feito universidade nos Estados Unidos, né? De informática e tal. E foi fazer direito lá. E aprendeu governança. Né? E, inclusive, acho que até hoje leciona. De fato, outro advogado bem conhecido que estudou em Georgetown é o Jay Powell, do Fed. Tem uma distância entre os dois aí, tem uma distância. Ele fez direito em Georgetown. Justo. Falei que é mais importante nesse momento, mas é verdade. Ele estudou lá. Ele é de Washington, de fato ele é meu vizinho, ele mora perto de mim. Quando eu apresentei você para o Renatão, o Jay Powell ou o Nick Szabo? Não, o Paulo.
Quando eu apresentei você para o Renatão, eu destaquei que a sua foto de capa no Twitter era você e o Jay Powell. Já botei essa intrigazinha aí no começo. Mas deixa eu começar. Uma foto com essa galera pode dar dinheiro, como o nome do menino que botou a placa lá, compre Bitcoin, depois os caras doaram não sei quantos milhões pro menino, com o nome dele. Uma foto com um cara desse pode valer dinheiro, dependendo da polícia botar na É verdade. Foi atrás da Yellen, né? Era uma fala no Congresso da Yellen, né? E o cara botou. E tem um cara em Salvador, Dark, igualzinho, velho. Achei que fosse Dark, aquele que era com a placa, velho. Alguém tem que fazer isso no Congresso aqui, cara. Na boa. Compre Bitcoin. Não quer pagar aborto, compre Bitcoin. Não quer pagar por castração de criança, compre Bitcoin, não é isso? Eu acho que os políticos brasileiros não iam entender muito, não. Mas deixa eu daqui a pouco eles vão entender. Na hora que reprimir dinheiro físico e só puder comprar voto e pagar caixa 12 em Bitcoin, eles vão aprender rapidinho, não vão, não? Justo. Mas deixa eu aproveitar que a gente estava falando do Jay Powell aqui. Você esteve na diretoria de assuntos internacionais do Bacen e você estava comentando sobre um grupo de estudos envolvendo blockchain, Bitcoin. Eu queria saber se essa foi a sua primeira experiência com cripto, com Bitcoin, e como é que foi para você isso dentro do Banco Central, como é que era a visão lá de dentro da situação? Então 2015, assim, né, conversando com as pessoas, tive uma primeira... O que é essa coisa Bitcoin? Então, na verdade, eu cheguei ao assunto bem atrasado, né? E aí eu montei um grupo de alguns assessores dentro do BC para começar a olhar isso. Para falar a verdade, já era 2016, já estava tentando teve aquela troca de liderança lá no BC, saída do Tombini, entrada do William, né? Eu saí também. Mas a gente teve algumas reuniões, aquele foi meio que um embrião para tentar entender um pouquinho o que era aquilo, né? E eu lembro que o grupo era um grupo de jovens, né, pessoal que tinha recém entrado no BC, eles tiveram uma boa pegada, né, de começar a entender um pouquinho o que era aquilo, a ideia de blockchain, que era algo descentralizado. Então começaram a entender um pouquinho. Acho que aquilo, obviamente, tanto que ele, certamente com o Roberto Campos Neto, que acho que é um cara que é muito favorável, né, à ideia de cripto como um todo. Eu acho que, né, foi o início desse processo que está chegando ao que a gente está vendo hoje, né? O Brasil, de fato, está tendo uma regulação, né, muito mais amigável à cripto como um todo que outros países, né? Certamente os Estados Unidos, onde, com esse governo, pelo menos o governo do Biden, tem tido uma atitude tão negativa quanto o setor como um todo, né? Eu espero com a eventual vitória do Trump, eu acho que o Trump vai ganhar a eleição. Achava isso até antes desse debate desastroso que o Biden teve na última quinta-feira, na penúltima quinta-feira, mas eu acho que com o Trump chegando vai ter realmente uma regulação muito mais amigável. Já botaram, de fato, né, no plano de governo do Partido Republicano, né, que vai ter o direito a fazer mineração de Bitcoin, né, e que ter seu próprio wallet digital também será alguma coisa assegurada por lei, né, alguma coisa que hoje o governo americano está tentando fazer tudo possível de dificultar. Então, acho que uma das teses que eu particularmente tenho bastante positivas em relação a preços para o setor como um todo, não é uma coisa que está sendo precificada agora, porque agora você tem Mt. Gox, os alemães vendendo, outras coisas acontecendo, né, mas eu acho que com a vitória do Trump e essa regulação muito mais amigável, acho que é alguma coisa que vai impulsionar o setor como um todo. Maravilha. Se quiser fazer algum comentário, pode ficar à vontade também, Renatão. Você não tem como vencer uma eleição que 20%, 30% da população está exposta financeiramente ao ativo, se opondo a ele, ou em palavras ou ações, né? Você está se alienando do voto dessas pessoas e motivando, no sistema que o voto é facultativo, pior ainda. Você viu que na França a porra virou 30%, não foi só porque quem era terceiro lugar renunciou, não. Foi a motivação para o cara ir votar. Ninguém, onde o voto é facultativo, raramente você vê mais de 70% das pessoas votarem. Aí você chega, ameaça o patrimônio de 20%, 30% da população, você acha que você não está motivando o cara a votar contra você? Aí, na hora que 10%, 15%, 20% da população estiver exposta financeiramente a Bitcoin, ou porque tem Bitcoin, ou porque trabalha para empresa de Bitcoin, porque a vida dela, de alguma maneira, acabou. Você não tem como ganhar uma eleição majoritária real se você ameaçar essas pessoas ou agir contra o interesse delas, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, entre 30% e 40% das pessoas têm alguma exposição a cripto. Né? E muitas delas acham que isso é um assunto relevante, quer dizer, pode ser uma exposição pequena, exposição grande. Inclusive, realmente você tem uma parcela da população que é
assim, eu vou votar para quem quiser apoiar, né, o desenvolvimento de finanças descentralizadas, Bitcoin, cripto como um todo. E isso, de fato, tem sido um assunto bastante relevante nas eleições americanas, financeiramente também, né? O setor como um todo, né, a indústria de cripto, juntou um Super PAC. Super PAC são essas associações, né, de empresas e pessoas físicas para poder apoiar determinados candidatos. Então, eles podem fazer apoio financeiro a uma candidatura, mas fora da candidatura. Né? Então, nos Estados Unidos, o sistema é muito complexo. Né? Você pode dar dinheiro para a candidatura ou dar dinheiro para o Super PAC, que pode apoiar, dado a ideologia, as ideias, os candidatos que aquele Super PAC apoia, pode apoiar vários candidatos. De fato, a indústria de cripto montou um Super PAC central, tem alguns menores, né, que levantou ao redor de 170 milhões de dólares. De fato, é o segundo maior Super PAC que está concorrendo na eleição nesse momento e direcionando dinheiro a favor de candidatos que querem apoiar a indústria de cripto e contra candidatos, a maioria deles democratas, né, que têm se colocado contra a indústria, né, em várias... Né, isso sem falar o dinheiro... Na última eleição foi o contrário, né? A FTX foi o mensalão americano, né? Que a FTX foi o veículo para financiar a maioria dos candidatos de extrema esquerda, recebendo dinheiro do esquema do Biden lá da Ucrânia, recebendo doações para a Ucrânia, entre aspas, né? Recebendo dinheiro lá dos amigos lá que colocaram Hunter Biden como executivo da empresa, compraram as ordens de arte do Biden. A última eleição foi o contrário, né? O pessoal da FTX, né? Que foram os grandes financiadores, mas eles financiaram pesadamente, foram democratas, né? Sim. Ele certamente, né, o SBF ele apoiava, em grande maioria, foi candidatos democratas, isso é verdade. Não, o pai e a mãe dele eram íntimos, né? Foram pessoas ligadas a Biden e tal, ao Comitê Central, né? Os pais deles, que são professores de direito em Stanford, né, eram liberais de longa data e sempre apoiaram causas democratas e o Partido Democrata. Ele estava fazendo nada muito diferente do que a família estava fazendo. Mas é verdade, agora a indústria está realmente apoiando, em grande parte, os republicanos. Então, se você tiver uma eleição... E olha, se você olhar para as pesquisas hoje, obviamente isso pode mudar, tem mais de 120 dias para a eleição. Se você olhar para as pesquisas hoje, não é só o Trump que ganha, tá? Mas os republicanos ganhariam de volta o Senado, né, que hoje eles não controlam, e provavelmente ficariam no controle do Congresso. Então, você teria as duas casas legislativo e executivo na mão dos republicanos, dando muita capacidade deles passarem vários projetos de lei, né, com facilidade. E, de fato, né, morando nos Estados Unidos, eu estou muito envolvido com a indústria de cripto, minha esposa também trabalha na indústria, então a gente está meio por dentro desse mundo, né, dos lobistas, que está todo mundo trabalhando nisso, né, e tem vários congressistas republicanos que já apresentaram projetos de leis, né, no Congresso. Obviamente eles são barrados no Senado, porque os democratas controlam o Senado, projetos de leis que são extremamente bons para a indústria, né? Então isso eu acho que é uma coisa que, né, de novo, não está muito no radar das pessoas, porque ainda tem muita incerteza, né, o que vai acontecer exatamente na eleição. Então, acho que o mercado tem uma certa dificuldade em precificar eventos desse tipo, até você chegar muito próximo do evento, mas eu diria que, né, todo o resto constante, se a gente chegar lá em novembro e está na cara que vai dar Trump, né, o Senado republicano, o Congresso republicano, acho que isso vai ser muito importante em termos de precificação para o setor como um todo. Deixa eu avançar numa outra questão envolvendo os Estados Unidos também, é um ponto que eu acho que vocês têm em comum de discussão. Você comenta bastante sobre a grande transferência, né, que é aquele processo de transição de riqueza intergeracional. Você pode detalhar um pouco para a gente a relação disso com cripto? Acho que seria bom ouvir os quando dois. A gente eu comentei, né, 30%, 40% da população tem cripto, mas quando você olha para o corte geracional, né, disso, grande parte são pessoas mais jovens, millennials e Gen Z, né? Não são os baby boomers. Então, hoje você ainda tem uma situação onde grande parte do patrimônio, né, de riqueza nos Estados Unidos ainda está na mão dos baby boomers, né, que estão aposentados, né, mas ainda usufruindo dos seus ativos, né, mas na medida que, obviamente, eles começam a falecer, eles vão repassar isso via herança, né, para os millennials e os Gen Z,
E esse é o povo que realmente sempre, né, teve muita exposição a cripto. Então, tem vários estudos sobre isso, enfim, a gente pode citar vários números, mas eu acho que faz total sentido. Né? Na medida que você tem essa transferência intergeracional de riqueza, né, para uma geração que é muito mais confortável com mídias digitais, investimentos digitais, né, todo esse tipo de coisa, né, a exposição em carteira que eles devem adotar, né, que hoje você olha, por exemplo, né, com a entrada dos ETFs, você olha para os grandes gestores, parte dos gestores não querem se envolver com cripto, parte querem se envolver, eles recomendam 2% de exposição em carteira para cripto. Acho que passando para essa geração, certamente essa exposição será muito maior. Né? É difícil dizer qual ela será, porque vai depender muito, né, do desenvolvimento do setor como um todo, né, que é Bitcoin, os outros tokens, todos os serviços financeiros, tokenização como um tema como um todo, quer dizer, se a gente pensar nisso como um processo gradual, que vai durar os próximos 20 anos, essa grande transferência, ao mesmo tempo, né, paralelo a isso, você vai ter todo o desenvolvimento do setor, né, em termos de serviços financeiros, né, e outros tipos de serviços que você pode fazer com moedas digitais, tokens digitais. Tá? Então, pode ser que a exposição, de fato, seja muito maior do que, vamos dizer, pulando de 1%, 2% de hoje para 3%, 4%. Então, acho que esse é um fator também, de novo, são fatores de longo prazo, tá? Não vai determinar se Bitcoin vai cair no próximo mês, no próximo ano. Tá? A gente tem que olhar para essas coisas em termos de processos conjunturais e cíclicos e processos mais estruturais, mas acho que esse é um processo estrutural bastante positivo para Bitcoin e o setor digital como um todo. Só para ficar num número, antes do Renato comentar, que eu acho que é o assunto que eu mais gosto de discutir com você também, a demografia, Renato. Mas só para a gente ficar num número, a gente está falando aí de uma transferência de riqueza de 50 trilhões de dólares entre os boomers, a geração X, né, veio depois, e a geração millennial, né, então é uma riqueza maior do que a da França, Alemanha e Reino Unido somado. Né? Esse pessoal agora, dessa geração depois do millennial, a maioria não vai herdar, porque como é dívida estudantil nos Estados Unidos não prescreve, a galera não vai pagar e não vai herdar, né? Mas, em relação à primeira fala do Tony, tem um caveat que eu gostaria de colocar aqui. Os Estados Unidos, eles são exceção em um monte de coisa. Eles foram a única independência que deu certo, que o país gerou mais riqueza depois da independência do que antes. Eles foram o único presidencialismo puro que deu certo. Os Estados Unidos é um monte de coisa que é o único do mundo que deu certo, né? Que é o que Tocqueville foi lá estudar. Os Estados Unidos abrirem as pernas para o Bitcoin não vai ser a regra. A maioria dos países grandes, eles tendem a ser infernos regulatórios e fiscais, e os países pequenos serem paraísos regulatórios e fiscais. Os Estados Unidos só é um país grande que, ao mesmo tempo, pode ser um paraíso regulatório e fiscal, que é o nome do dilema de Triff, né? Porque o resto do mundo demanda a moeda deles. Então, tipo assim, quando eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez em 98, não tinham 200 mil brasileiros lá. Agora está batendo mais de 2 milhões. Quanto pior tiver a situação institucional no resto do mundo, mais vai ter gente querendo tacar dinheiro nos Estados Unidos, fight for quality, não é isso, Tony? E em relação a esse negócio das gerações, a gente viveu há 20 anos atrás, foi em 2000 e pouco, né? Que os boomers passaram a Silent Generation. Os boomers foram a geração nominalmente mais rica da história da humanidade. Mas nos proxies reais, nos proxies que a gente vai ver lá, como é que você avalia se um cara 2.000, 3.000, 1.000 anos, 500 anos atrás era mais rico ou mais pobre do que o outro cara? Era a idade que eles viviam, não é isso? Quantos filhos eles tinham e a idade de casamento. Quem é pobre casa tarde. Quem tá cheio de dinheiro pega logo mulher, não é isso? Você já viu algum cara celibatário voluntário? É difícil, né? A maioria dos caras querem pagar para ter acesso logo. É isso, não? Hein? É isso. Então, os boomers casaram mais tarde. Os boomers casaram mais tarde do que qualquer outra geração. Os boomers tiveram menos filhos do que qualquer outra geração antes deles. E os boomers conseguiram viver mais. Agora, as gerações que estão após os boomers vivem menos do que os pais. Minha mãe e minha tia já morreram antes da idade dos pais dela. Estão botando mulher para trabalhar, a mulher vai viver menos, não é isso? Tem menos filho e casa mais tarde. Eles só são nominalmente, é tudo, é só impressão. Essa riqueza toda dos boomers, na minha opinião, é só impressão. O que eles estão fazendo? Se enchendo de coisas de riqueza presente, comprometendo o futuro das outras gerações, empurrando com a barriga. Como é que eles chamam lá nos Estados Unidos, que é 20 vezes maior do que a dívida pública? Como um funded liabilities, não é isso?
que o cara diz é passivo atuarial. Sim. As promessas que não são dívida, que alguém vai ter que cumprir essa desgraça. Previdência, saúde pública, é casa grátis, é tudo grátis, não é isso, Tony? Rapaz, na minha opinião, essa riqueza toda dos boomers, que foi a geração mais rica da história da humanidade, porque foi a geração mais numerosa no primeiro mundo, é só impressão. Como é? Pum, entende? Nos dois sentidos, né? Aí é uma questão complicada, né? Porque quando você pensa em dívida pública é um passivo do Estado, que o Estado tem que pagar, e ele usa, né, seu poder de tributação como um todo para pagar, mas ele é ativo de quem é detentor dessa dívida. Né? Então, aquela coisa, se você comprou um título do governo, esse é um ativo para você, né? Alguma coisa que tem valor que paga juros. Né? Então, quando a gente olha para os boomers, ou vamos dizer, quando a gente está falando de uma transferência intrageracional de riqueza, a gente tem que lembrar que a riqueza é muito concentrada nos Estados Unidos. Né? 10% da população tem 80% da riqueza financeira. Né, considerando também riqueza de imóveis, né, que é muito importante na carteira dos americanos. Então, assim, você tem um grupo que tem esses ativos na sua carteira, vão falecer, tem filhos e vão passar isso para os seus filhos. Pode falar. Tony, seleciona política lá, né? Seleciona no mestrado de política, né? Diplomacia. Isso é política, né? Diplomacia. Rapaz, a gente está tocando uma das grandes questões de demografia, maior do que o número de pessoas que vai diminuir. Em 100 anos, o número de crianças na Coreia que vai diminuir em 94%. Isso gera um problema eleitoral brutal, que é que a Espanha vive hoje. Os boomers na Espanha têm todos os direitos trabalhistas, e quem não é boomer não tem direito a porra nenhuma. Na hora que você tem um eleitorado, que a maioria é idoso, ele vai... A maioria da Grécia também, porra. O cara que é jovem acaba tendo que se cair fora do país. Um outro problema que esse negócio do envelhecimento da população gera é que quando o número de votantes, o bloco que controla as eleições é de velho, você acaba expulsando o jovem do país. O cara não tem nem chance, né? Se a eleição, os votos, os políticos, todas as decisões são feitas por velho. É isso que a gente estava conversando, que a fralda na Espanha, eu estava conversando com um cara, a fralda na Espanha é o triplo do preço do Brasil, a geriátrica é de graça, né? Um país desse tem futuro? Eu acho que você está falando, Renato, é verdade. Quer dizer, você tem uma concentração de renda, você tem uma situação demográfica nos países desenvolvidos, a África é um pouco diferente, né? Mas até na América Latina, o Brasil não escapa disso, que você vai ter essa queda de população que vai colocar muito mais pressão fiscal, né, naquilo que você falou, unfunded liabilities, né, passivos que o governo assume, porque você tem aquilo, né, que a gente debate muito no Brasil, são os gastos obrigatórios. Previdência, por exemplo, uma coisa que o governo tem que pagar, não tem jeito. Onde que o governo vai arrumar dinheiro para pagar, né, a Previdência na Espanha, nos Estados Unidos? Acho que os grandes debates, o Ray Dalio tem falado muito isso no caso dos Estados Unidos, uma coisa que a gente vai acompanhar nas próximas décadas não é somente essa transferência, né, de riqueza daqueles que têm essa riqueza em suas famílias, vão passar para os seus filhos e seus netos, e, de novo, lembrando que isso é muito concentrado, grande parte da população, né, não tem acesso, não tem investimentos financeiros relevantes, mas outra coisa que a gente vai acontecer é exatamente isso, esse choque demográfico, né, com sistemas previdenciários que não são sustentáveis no tempo. A gente discute isso muito no Brasil, mas é verdade. Você pode pegar uma penca de países, inclusive Espanha, Estados Unidos, Alemanha, etc. e tal. Todos eles têm esse problema e não tem ninguém sabe muito bem como vai Tony, ser. a fecundidade no Brasil é mais baixa que a dos Estados Unidos. O Brasil tem a fecundidade mais baixa das Américas. A gente só perde para o Canadá, especificamente devido à lei Maria da Penha de estímulo à falsa acusação. Agora, o principal fator, nenhum deles diz, o principal fator de destruição de fecundidade é o desequilíbrio de direitos entre homem e mulher. Inclusive, tem pesquisa primária de você dar renda mínima à mulher, ao homem e aos dois, e é demonstrado, inclusive, como é o nome? Ceteris paribus, né, que eles chamam de diferença da diferença em econometria, quando você pega a cidade na mesma região, aumenta a renda do homem, da mulher e de ambos, que o fator determinante de aumentar a fecundidade e o número de famílias estruturadas é o diferencial de renda entre homem e mulher. Na hora que você aumenta a renda da mulher em relação ao homem, você destrói a família e a fecundidade, né? Isso eu já não sei, tá? O que eu posso dizer sobre essa questão como um todo que eu acho relevante, talvez volta um pouquinho a uma das teses de por que eu acho o Bitcoin é algo que todo mundo tem que ter na carteira, né? Qual é a tese de valor de Bitcoin? É porque, na verdade, o Estado,
né? Você só olha para todas as moedas fiduciárias, inclusive dólar americano, eles têm valor por causa do Estado que apoia essas moedas, né, de várias maneiras. Você pode discutir a questão que você tem que pagar tributo nessa moeda, o fato que essas moedas, de fato, né, são algo que, se você tem um banco central mais ou menos bem gerido, eles conseguem segurar valor ao longo do tempo. Você tem vários serviços financeiros que são providos por aquela moeda, né? Você olha para os Estados Unidos, tem todo aquele grande mercado de capitais, né? Que é todo denominado em dólar. Por que as pessoas querem dólares na sua carteira? É por causa de todas essas coisas ao mesmo tempo. Agora, se a gente vai entrar num período, nas próximas décadas, onde essa pressão fiscal sobre os estados vai crescer dessa maneira exponencial em função desses fatores demográficos, aí você pode pensar que, né, a capacidade desses estados, né, sustentar suas moedas como reserva de valor vai, de fato, decair, né? Você vai ter uma desestruturação da capacidade do Estado, né? Pressão fiscal, que, se você olhar para a história como um todo, Império Romano, né, de novo, o Ray Dalio, eu acho que tem aquele livro dele que é referência sobre isso, mas um dos fatores que sempre leva a um império, que seria, né, nada mais que aquele país hegemônico, né, sobre uma região, sobre o mundo como um todo, como é hoje os Estados Unidos, a queda de impérios normalmente vem com questões demográficas. Então, por exemplo, no caso do Império Romano também teve um crash demográfico, né, eles pararam de ter filhos, por várias razões, e segundo, pressão fiscal. Incapacidade de financiar, né, todos os seus passivos e todas as suas necessidades, né, começando, né, emissão de moeda, inflação, né, e tudo aquilo que a gente sabe que acontece em função dessas coisas, né? Então, quando a gente olha de novo os próximos 20, 30 anos, o que a gente vê? Essa grande questão demográfica, também um ambiente de, né, aguda concorrência geopolítica, especificamente em relação aos Estados Unidos e China, como dois grandes blocos, então muito risco político, militar também, nesse cenário. Então vai ser os próximos 20, 30 anos que vão realmente, né, colocar em dúvida a capacidade de gerenciamento, né, e de poder dos estados, né? E o que é o Bitcoin? O Bitcoin é exatamente um padrão fiduciário que não depende do Estado, porque ele é descentralizado. Esse é o grande valor dele. Então, o que eu falo para os investidores, né, alguma coisa que eu também falo em Georgetown, enfim, né, e aí eu quero escutar o Renato para ver se ele concorda. Para mim, a grande proposta de valor de Bitcoin é como um hedge contra esse sistema. Então, se esse sistema começar a entrar em crise, a única coisa que vai começar a segurar valor mesmo é Bitcoin pela sua natureza descentralizada, né? Agora, isso é uma coisa que, de novo, a gente vai demorar várias décadas para isso ficar mais e mais evidente. Então, de novo, não é uma coisa que eu acho que vai determinar o preço do Bitcoin daqui uma semana, um mês, um ano, mas como alguma coisa que você quer ter na sua carteira, eu diria, em quantidades crescentes, né, será exatamente esse desafio que todos esses fatores colocarão para a capacidade do Estado de gerir suas próprias finanças. Pega aí, Renato. É isso. São os bancos centrais que vão explodir o valor do Bitcoin. As CBDCs são inevitáveis, a guerra ao dinheiro. Se os estados não conseguem arrecadar, ele vai fazer o quê? Ele vai buscar arrecadação da economia negra e cinza, que é uma parte da economia da sociedade. O governo brasileiro agora está tentando legalizar até jogo do bicho e escambau, né? Eles querem arrecadar qualquer coisa. A forma mais eficaz de arrecadação vai ser acabar com o dinheiro físico, não é isso? Aumentando o controle, aumentando a tributação, acabando o dinheiro físico, vai acontecer erosão fiscal, vai ter mais totalitarismo, e mais totalitarismo vai alimentar mais o valor da privacidade, que é do Bitcoin. Toda a tese do Bitcoin, todos os argumentos em pró-Bitcoin seriam argumentos em pró do ouro, se o ouro não tivesse sido demonetizado e destruído pelo governo controlar a entrada e a saída do ouro nos países, né? Quando nominalmente, né, o ouro só recuperou o valor de 81 em 2006. Até hoje nunca recuperou, corrigido pelo CPI, né? Então, tipo assim, o ouro acabou, o ouro foi demonetizado. O ouro em 71 representava quase 100% do market cap das Fiat. Hoje em dia não vale um décimo, né? Acabou, o ouro acabou. Você não consegue levar o ouro de um lado para outro, você não consegue certificar ouro, custo de transação altíssimo, a transportabilidade altíssima. Tudo que a tese do ouro, né? A tese de você sair do sistema no momento de juros real negativo, tudo que indicaria o ouro com a solução, hoje em dia são argumentos que servem melhor ao Bitcoin, né? Que é o ouro 2.0.
Galera, uma pausa rápida aqui para perguntar se você já utiliza, se você já é um leitor da nossa newsletter Block Insider. Isso mesmo, o mesmo nome dos nossos programas aqui no YouTube também é o nome da nossa newsletter principal lá do Block Trends, que é uma newsletter que sai semanalmente aí com vários assuntos sobre Bitcoin, criptoeconomia, sobre mercado global, macroeconomia, etc. E essa newsletter é bastante importante para você acompanhar todos os movimentos do mercado. Então eu vou deixar um link aqui abaixo na descrição, onde você pode se cadastrar gratuitamente e receber esses conteúdos no seu e-mail toda semana. Valeu? Agora vamos voltar lá para o episódio. Um ponto interessante sobre o ouro, né, é que, dado o fato que os americanos têm usado o dólar americano, né, e o sistema financeiro, né, que roda o mundo, né, então, como vocês sabem, né, o nível de transações em dólares supera muito o nível de exportações e importações feita pelos Estados Unidos, né, então o dólar é um padrão, né, é a moeda reserva do mundo, é o padrão monetário mundial, e os americanos têm utilizado isso contra seus inimigos geopolíticos, têm usado isso contra a Rússia, têm usado isso contra o Irã. Então você tem todo um conjunto de países que não estão alinhados politicamente ou geopoliticamente aos Estados Unidos, procurando, de fato, tentar sair, né, dessa vulnerabilidade do fato que eles usam o dólar e podem sofrer o mesmo tipo de sanções que foram aplicadas pesadamente contra, especificamente, o Irã e a Rússia, né? E, de fato, o que você tem visto, e a razão pelo qual o ouro tem subido de preço, esses bancos centrais estão comprando o ouro. Então, a pergunta é, né, quando eles vão começar a usar o Bitcoin também. Tony, você chegou a dar uma olhada na atuação lá da insurgência rebelde lá de Mianmar? Os caras lançaram War Bonds na Uniswap, porra. O país, a moeda legal deles agora é o tetradólar. Estão controlando quase 70% do território, não é isso? Não sabia disso, não. Não vi, não. É interessante. O Mianmar lá, o grupo rebelde lá, como é que eles se chamam, está controlando a maior parte do território agora. Eles vendem títulos com o patrimônio para você adquirir a casa do ditador, o patrimônio do cara. Quando a Finex foi hackeada 2 vezes, eles começaram a vender títulos representativos de como fosse recuperado aquele dinheiro. Que, inclusive, se você tivesse como recuperar o dinheiro, você comprava o título, recuperava o dinheiro e multiplicava sua grana 50 vezes, não é isso? Até o policial, o juiz, qualquer um, meu irmão, que pudesse recuperar o dinheiro, compraria o título e enriqueceria. Você entendeu o que eu tô dizendo, Felipe? Eu fui roubado. Aí eu vou lançar títulos representativos do carro que eu fui roubado. Se eu for recuperado, eu devolvo a quem tiver esse título na mão. Eles fizeram isso. Minha mão fez isso com patrimônio público, as terras do governo, a porra toda. A gente até propôs lá no Substack, quem tiver interesse, uma solução para a Venezuela. Eu propus isso 6 meses antes dos caras fazerem. Só que foi em português. Acho que eu não inspirei eles, não. É isso. Para um país desse abraçar as criptos é mais fácil que um país como os Estados Unidos. O problema, a tendência é que os países menores vão ser paraísos regulatórios e fiscais e os países maiores os infernos. Mas os Estados Unidos é exceção, porque os Estados Unidos não tem problema de fecundidade. Eles não precisam fazer bebês. Tem fila de gente querendo entrar ou não tem? Hein? Sim. Tem. Vai continuar tendo fila de gente querendo entrar nos Estados Unidos? O Canadá tem uma fecundidade menor do que a do Brasil, é o único país nas Américas e a população só faz crescer. Vai parar de ter gente querendo ir para o Canadá para os Estados Unidos? Hein? Os Estados Unidos tem muita gente entrando no Canadá também. Os Estados Unidos e o Canadá só vão enfrentar um inferno demográfico 20, 30 anos depois de não ter mais de fechar porta para migração, não é isso, Tony? Hein? Sim, é verdade. E falando nesse ponto, vocês enxergam alguma ameaça ao dólar diante desse cenário demográfico em que a Europa definhando populacionalmente, a China teve decréscimo populacional, acho que já está chegando aí na casa de 10 milhões por ano. Vocês veem alguma ameaça ao dólar nesse cenário? Eu acho assim, né? Quando você olha para a economia americana, os Estados Unidos, eu moro lá, né? Assim, é um lugar muito bizarro, porque você tem um certo desgoverno, né? O nível de governança, seja municipal, estadual, federal, é pobre, não é muito bom, mas o setor privado é tão produtivo, né? Você vê a dominância que os Estados Unidos têm em várias áreas de tecnologia, né? Então, assim, o fundamento econômico americano é muito bom, especialmente quando você compara com a Europa. Você olha, por exemplo, inteligência artificial como tema, né, como uma nova fronteira tecnológica. Quase que absolutamente todas as empresas
seja na aplicação, seja na criação dos modelos, né? É todo o ecossistema está basicamente baseado nos Estados Unidos. Tem uma ou outra empresa, né, na Europa, acabou. Né? E, obviamente, a China tem, né, dado essa separação econômica que você tem, especialmente no setor de tecnologia entre China e Estados Unidos, a China tem suas próprias empresas, que são bastante competitivas, tá? Que as pessoas não dão muita bola, mas deveriam dar uma olhada sobre isso também. Mas o ponto sendo que, por mais problemático que é os Estados Unidos, ele tem essas duas vantagens relativas em relação a qualquer outro país que você pode pensar, ou outro bloco econômico, né? Primeiro, como o Renato disse, não tem a mesma dinâmica. A dinâmica demográfica não é tão ruim, é ruim, tá? Nos Estados Unidos não é tão ruim em relação a outros países. Só para a Europa, Japão, por exemplo, é um desastre, realmente, né? O nível absoluto de gente vai cair. Né? Não é uma questão de desaceleração da taxa de crescimento negativo. Né? Estados Unidos, pela essa onda imigratória, né, o fato que tanta gente quer entrar nos Estados Unidos não vai ter esse problema, né? E segunda coisa, né, a base tecnológica, a qualidade das universidades, etc. e tal, ainda está muito nos Estados Unidos, né? Nenhum outro país consegue concorrer nos Estados Unidos com isso. Né? Então, assim, a gente pode ficar várias horas discutindo, por exemplo, se a China é realmente uma ameaça geopolítica aos Estados Unidos, em quais setores isso é verdade, em outros setores não é verdade. É toda uma discussão bastante complexa e bastante interessante. Mas no curto prazo eu diria próximos 10 anos, tá? Só para botar um número aí. Eu não vejo concorrência aos Estados Unidos como poder hegemônico, inclusive a China, tá? Porque a China realmente tem vários problemas que ela tem que enfrentar antes de realmente se colocar como uma ameaça aos Estados Unidos. De fato, acho que um dos erros que os chineses cometeram com o Xi Jinping lá em 2012, etc. e tal, foi meio que precipitar uma concorrência com os Estados Unidos, que naquela época não estava ocorrendo. Os Estados Unidos não estavam vendo a China como ameaça, mas os chineses precipitaram essa questão concorrencial antes do tempo. Né? Eles deveriam ter ficado mais uns 10 anos construindo suas bases econômicas e militar antes de chegar e querer comprar briga com os americanos. Só que o Xi, né, aí tem várias razões de por que isso aconteceu também, algumas delas de cunho psicoanalítico, tendo a ver com ele como pessoa, mas o Xi antecipou essa briga antes do tempo e a China hoje está sofrendo em função disso. Mas, Tony, volta para a comunidade. Eles acreditam que não vão ter infantaria depois de 2035. Tipo, a fecundidade da China, oficial, que deve ser mentira, é mais baixa que a do Japão. O número de trabalhadores ativos, o número de pessoas, adultos jovens, vai diminuir 20% em 2050 em relação ao pico agora. Tipo assim, não tem mais jovem, não tem já. Tipo assim, eles são um país de filhos únicos desde antes de eu nascer, tipo, década de 70. Metade do crescimento mundial. Porra, quem é que vai querer ir para aquela desgraça? É isso que eu tô dizendo. Metade do crescimento do mundo foi lá, porque eles tiveram um dividendo demográfico que ninguém nunca teve no mundo, porra. Nenhum país de terceiro mundo meteu lei de filho único como eles meteram. Eles tiveram um dividendo demográfico maior do que qualquer país do mundo teve. Metade do crescimento do mundo durante 20 anos foi lá e acabou. Acabou, porra. Não vai. Agora vai ser um país de idoso exponencial. Não é isso? Eles sabiam, eles sabem que se eles não usarem a galera, essa geração. Aqui no Brasil tem mais cara de 40 anos do que de 4. Lá é 3 vezes pior. Eles sabem que se não fizer uma guerra agora, se não invadir, ocupar o Mar do Sul da China, não vai ter infantaria, pô, daqui a 10 anos. Você não vai encontrar gente, não vai ter ninguém. O Romo americano hoje tem problema para fazer. O problema americano é diferente. É que 80% dos guris são obesos e não conseguem fazer de 5 barras, não é isso? E o guri que consegue fazer 5 barras nos Estados Unidos é rico, não quer saber de porra de exército, não quer morrer. O problema é exatamente esse. Está tendo até discussão publicamente agora de voltar ao draft, a recrutamento obrigatório. Eu considero o recrutamento obrigatório mais imoral do que a escravidão bíblica. Um país que ninguém quer servir, nem por vontade, nem por dinheiro, é uma porra que não deve existir. Não vale porra nenhuma, não é isso ou não? Hein? Como? Eu falei, é verdade. As Forças Armadas Americanas estão tendo grandes problemas em recrutar gente. Pois é. Mas não é pelo número de pessoas, não. É pela incapacidade. 80% dos americanos com 18 anos não faz 5 barras. São fisicamente incapazes, não é isso? Cara, tudo gordo, tudo fodido. É isso. E os que são fortes, a maioria é rico. Outra coisa que eu ia comentar, de demografia. Nos Estados Unidos, quanto mais rica a pessoa é, mais filho tem. É o oposto aqui do Brasil, não é isso? Quantos filhos o Elon Musk esses caras têm? Quantos filhos você mencionou aí, o magnata? Esses caras têm filho, não é isso ou não?
O Musk é fora da curva, né? Tem 11 filhos. Não, quantos filhos você tem? Quantos filhos o cara que você mencionou aí, que é do seu naipe, como é o nome dele? O que você mencionou aí, o que é pró-China pra caralho, como é o nome dele? Não sei que o filho outro dia comprou uma ferragem e morreu. Porra, o que bateu o carro, o filho dele morreu torrado no carro, que você mencionou aí. É o Rei Dário, pô. Não sei. Ele tá falando de filho também, ou não? O quê? Eu não sei quantos Eu não sei, dessa informação eu não sei, não. Em regra, nos Estados Unidos, o cara que tem mais dinheiro tem mais filho, ou então um ponto daqui, né? Isso eu não sei se isso é verdade. É verdade que tá tendo, assim, na medida que os Estados Unidos está ficando um país mais conservador, mais de direita, de fato tem uma fração da população que quer voltar a ter mais filhos, né? Então você vê essas histórias, não sei se está impactando essa dinâmica demográfica. Você vê essas histórias, o cara tem 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos. Eu, pessoalmente, tenho 3. De repente, vou ter 4. Então, já passou da média também, já passou da média. Você já ouviu falar num cara... Tem um cara, Tony, que vende bastante livro e tal, que fica, é Peter Zeihan. Você já ouviu falar? Peter Zeihan, que fala sobre desglobalização e tal. Ele usa umas exageros, uma figura de linguagem absurda, mas ele fala de tendências corretas, mas faz uma pressão no lugar, parece que é um propagandista dos Estados Unidos, né? Esse cara também, ele faz os comentários exagerados, mas ele inclusive acredita, defende abertamente que a China nunca mais vai crescer 2 dígitos, pelo mesmo motivo que o Japão nunca mais cresceu depois de 98. Eu acho também, concordo. Pelo mesmo processo. Não, eu concordo com você. O grande desafio da China, né, vai ser o que fazer com essa questão demográfica. Né? Porque realmente você pode ver que o Japão, né, que é um país que eu adoro, trabalhei no banco japonês por vários anos, ia para o Japão o tempo inteiro, sou grande fã da cultura japonesa, enfim. Mas o Japão, na verdade, não conseguiu resolver isso de uma maneira construtiva, né? Quer dizer, não é um país, obviamente não é um país pobre, né? Você vai, a qualidade de vida no Japão é altíssima, mas realmente está, né, 10, 20 anos... A fecundidade na Coreia é 20% menor do que a do Japão, não é isso? Por quê? Porque a Coreia tem muito mais privilégios. A Coreia tem muito mais privilégios femininos que o Japão. Porque o serviço militar é obrigatório para o macho e não é para a fêmea. O cara entra no serviço, entra na universidade, entra no mercado de trabalho, com 3 anos dessa passagem em relação à mulher. A única solução, a única coisa que pode recuperar a fecundidade sem engravidar pessoas violentamente é a restauração dos direitos masculinos. Enquanto a mulher tiver privilégios, o cara... o direito... Não, mas existe serviço militar obrigatório na Coreia ou não existe? Você não sabe disso. Tem ou não tem serviço militar obrigatório na Coreia para todo mundo? Hein? Eu acredito que só para homens. Na Coreia do Norte. Só para homem, não é isso? Aí as mulheres começam antes a estudar, começam a trabalhar antes e diminui a 20% da fecundidade em relação ao Japão, que não tem serviço militar obrigatório. Quanto mais direitos e obrigações você colocar para o homem e mais privilégios para a mulher, quanto mais tiver uma diferença de direitos e de renda, acabou, a fecundidade acaba. Vamos botar mais creches, vamos botar salário, nada, isso só vai piorar a situação. A única coisa que pode restaurar a fecundidade é a restauração do diferencial de renda entre homens e mulheres proporcional à sua produtividade, bicho. Para ser honesto, Renato, eu não acho que essa queda de fecundidade é necessariamente ruim. Né? Já temos, 7 bilhões de pessoas na Terra, acho que se a gente for para 5 bilhões, não é o final do mundo. Mas o problema não é o número de pessoas, é que a gente vai ter 5 bilhões com 3 bilhões de incapazes que não trabalham para ser sustentados, não é isso ou não? Ou não, hein? Então, a gente tem que saber utilizar essa nova revolução tecnológica, que acredito que Bitcoin, blockchain faz parte, inteligência artificial faz parte, biotecnologia, nanotecnologia, quer dizer, toda uma fronteira tecnológica que está aberta aí a ser explorada, e a gente tem que achar... Eu sou meio dessa cabeça, techno-optimist. A questão climática, por exemplo. Como a gente vai resolver a questão climática? É parar de comer carne? É canudinho de papel? Não, nada disso. A gente tem que usar a tecnologia para resolver a questão climática. A gente tem que tirar o carbono do ar. Entendeu? Então, assim... Você realmente acredita nessa besteira? Hein? Você acredita realmente nisso? Hein? Eu acredito. Eu acho assim, mas fora essa questão que eu estou dizendo, todos esses desafios demográficos, clima, o que for, a gente tem que resolver utilizando tecnologia, avanços tecnológicos que podem aumentar a produtividade daquela fração menor da população que vai estar trabalhando, de fato, sustentando
né, um grupo de aposentados muito maior, porque todas as sociedades estão indo nesse sentido. Então vai ter uma de duas saídas. Ou a gente usa tecnologia para resolver essas questões, ou a gente vai acabar no caos que foi o final do Império Romano. Entendeu? Inflação, guerra, desestruturação do Estado, quer dizer, toda aquela zona que a gente viu. Então, assim, os próximos 30 anos, quer dizer, obviamente essas não são duas hipóteses mutuamente exclusivas. A gente pode ter alguns países que terão mais sucesso nessa transição demográfica e países que terão muito menos sucesso. E provavelmente é isso que a gente vai ver. Tá? Mas em toda essa questão, vai ser a tecnologia que vai resolver isso. A maioria das pessoas do mundo não trata o lixo, né? A maioria das pessoas do mundo não tem acesso à água limpa. A maioria das pessoas do mundo não tem tratamento de esgoto. Aqui na Bahia é 0%. Ninguém, não trata o esgoto de ninguém aqui no estado. 99% dos municípios não tem nenhum tratamento de esgoto, é lixão. De lixo nem de esgoto aqui na Bahia. E os caras ficam querendo discutir negócio de carbono. Imagine qual é o problema ambiental mais grave, o cara ficar botando lixo no subsolo e no mar, de emissão de carbono. Mas, de novo, as duas coisas podem ser verdades, entendeu? A gente pode ter um problema grave nessas questões, especificamente no Brasil, especificamente no Nordeste brasileiro, entendeu? Mas a gente ainda tem uma questão climática global que a gente tem que endereçar ao mesmo tempo. O pior ano da história, 1536, já aconteceu da humanidade ficar 3 anos sem verão. Isso é comprovado, inclusive biólogos e tal, mostrando como é que chama os anéis das árvores, né? Pesquisa aí, 1536, o pior ano da história. Tipo assim, já aconteceu de ter 20 vezes mais carbono na atmosfera e voltou ao normal. A gente não tem controle sobre isso. O que a gente tem controle é lixo, é esgoto. O Estado não é capaz de tratar o lixo e o esgoto. Não é aqui de Salvador, não é do mundo. A maioria das pessoas do mundo não trata lixo e esgoto, que é muito mais barato de resolver, né? Do que questões mundiais de aquecimento global, né? Deixa eu puxar uma outra questão, então, para a gente focar mais num ponto econômico aqui, do que para evitar tergiversar tanto, né? Eu acho que a gente não tem que entrar nessa discussão paralela. E uma discussão importantíssima que a gente tem que ter, que a gente tem tido nos últimos anos, especialmente, diz respeito à forma de medir inflação. Existe uma defesa de que a inflação verdadeira seria M2, outras pessoas defendem que é M3 e outras pessoas dizem que não, continua sendo o CPI ou IPCA. Acho que dá para a gente começar pelo Renato aqui, o Tony comentar depois, mas como é que é essa discussão e o que vocês entendem dessa Depende discussão? do objetivo. É isso. Agora eu vou dar uma de Hindenburg e Melão, né? Isso, ficar discutindo conceito. Depende do objetivo, né? Não, Hindenburg e Melão é o cara que tem o maior QI do Brasil. Os que fizeram um teste no cara, ele tem um QI de 200 e caralhada, como se fosse um cara fora da escala. Qualquer pergunta que você faça a ele, o céu é azul, ele vai, depende, qual é a sua definição de céu, qual a altura, a perspectiva, azul é qual azul, azul não sei o que lá, azul não sei o que, qual a hora do dia, né? Ele vai passar uns 15 minutos discutindo o corte epistemológico antes de dar uma resposta para ser bem preciso, né? A questão é a seguinte, uma coisa que Tony matou a pau é que, por exemplo, se você pegar os últimos anos, o aumento da base monetária nos Estados Unidos é muito maior do que na Europa. Por que o dólar não apanhou proporcionalmente do euro? Porque a Europa foi destruída em produtividade. A guerra da Ucrânia só foi positiva para os Estados Unidos em todos os aspectos e inviabilizou a fonte de energia barata para a Europa por gerações, né? Então, você tem que ver qual o objetivo você está... qual o seu objetivo? Você quer medir o quê? Não é isso? Esses índices de inflação, eles são mentiras. Porque não existe... o índice de inflação, o CPI, que eles chamam lá, é uma cesta que os caras já mudaram, porra, mais de uma dezena de vezes. Inclusive, quem não consome essa cesta, isso não expressa o custo de vida para essas pessoas. E o maior problema de qualquer tipo de medida de inflação, que seja um índice, e não ativa como a base monetária, é que você, intuitivamente, está renunciando a todos os ganhos de tecnologia e de escala para o governo através da senhorinhagem. Quem é que tem que enriquecer quando a sociedade enriquece? São os indivíduos ou o Estado. Se eu, meu pai e meu avô tivéssemos renunciado a todos os ganhos de produtividade e de escala, eu teria a riqueza do meu bisavô, que nasceu em uma casa sem energia elétrica e sem rádio, não é isso? Nossos avós nasceram em casa sem computador? Pois é, isso, é aí nesse lugar que a gente estaria se a gente tivesse reconhecido que índice de inflação é a inflação real. Então é isso. Se você não quer ser destruído financeiramente, você tem que considerar que a inflação real é o aspecto objetivo. E qual é o aspecto objetivo? A oferta de moeda, não é isso? E como é que você mede o aspecto de moeda? Num prazo menor, pode ser um M2,
porque é um agregado menor. Mas quanto maior for o prazo que você vai analisar, o ideal é que seja um agregado que inclua mais tipos de ativos que possam ser usados para aumentar o preço dos ativos na economia. São duas coisas distintas, né? O índice de preço, como ele é calculado, ele tem ele tem uma grande, não sei se é um problema, mas um desafio, que é exatamente o que o Renato tocou, né? Você tem avanços tecnológicos que são considerados queda de preço daquele produto. Então, por exemplo, né, o computador, ele tem um certo peso no IPCA, no CPI americano, no equivalente de outros países. O que acontece é que, na medida que a produtividade do computador, né, sua velocidade, sua capacidade de cálculo aumenta, o pessoal lá que calcula o IPCA baixa o preço do computador, né? Representa isso como você tivesse a ideia sendo que aquela capacidade de cálculo seria o preço constante, na medida que a capacidade de cálculo está aumentando, o preço obviamente tem que cair para refletir aquilo. E esses julgamentos acabam sendo um pouco subjetivos, né? E até diferem de país a país. E aí tem que perguntar também outra grande, né, questão nesse debate. Eu vou falar uma coisa sobre a utilização dos agregados monetários. Uma outra questão é o seguinte: nenhum desses índices coloca, por exemplo, a grande maioria desses índices não coloca o custo da moradia, né? De uma maneira explícita, tá? Então, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, eles fazem o que eles chamam de rent equivalent, né? Então, seria uma equivalência da sua casa se você fosse alugar aquela casa. Aí aquilo é imputado. Também é uma coisa totalmente muito arbitrário, né? Então, quando você calcula essas cestas de preços, tem muita coisa arbitrária acontecendo lá dentro. Por isso que as pessoas, em geral, né, você escuta lá e fala, ano passado o CPI subiu 5%. E as pessoas falam, porra, mas isso não é minha percepção dos meus custos. Meus custos subiram muito mais do que isso. Isso está errado. Não é que está errado, é que, na verdade, né, o que custa para você, inclusive o custo financeiro, outra coisa que não entra no cálculo desses índices é o custo financeiro. Então, quando sobe o preço que a pessoa está pagando de cartão de crédito na sua hipoteca, as pessoas vejam isso como um custo, é um custo de vida. O que eu tenho que pagar no meu cartão de crédito para financiar minhas compras é um custo. O que eu tenho que pagar na minha hipoteca para ter minha casa é um custo. Só que nada disso está naquele índice. Então, você pega hoje nos Estados Unidos, por exemplo, teve até um estudo interessante do Larry Summers, ele pegou o CPI americano e ele disse o seguinte: 30 anos atrás, o CPI americano incluía o preço das hipotecas. Aí foi decidido retirar o preço das hipotecas e botar esse rent equivalent que eu estava descrevendo. Então, o que aconteceu? Ele recalculou o CPI americano como ele era calculado 30 anos atrás, né? Isto é, levando em conta a forte alta, né, do preço das hipotecas para você financiar uma compra da casa. O que você vê é que a inflação americana não foi de 10% naquele pico lá de 2022, foi 15%, 17%, uma coisa do tipo, entendeu? Então, esse é o grande problema desses índices. Eles têm essas coisas meio arbitrárias e não levam em conta muitas coisas que as pessoas consideram, de fato, custo, né, custo de manter suas vidas econômicas, né? A questão do M2 e M3, por isso que eu acho que a gente não deveria ver os agregados monetários como sendo necessariamente indicadores concretos ou diretos, ou tendo um mapeamento muito concreto entre isso e o custo de vida, é que, na verdade, no padrão econômico monetário que a gente vive hoje, muito dinheiro pode ser criado que fica meio atolado dentro do sistema, ele não gira dentro do sistema e não impacta nem a atividade econômica, nem os preços. E é por isso que é muito difícil você ver, sem ser no longuíssimo prazo, alguma relação positiva entre, né, o tamanho do agregado monetário e o índice de preços entre si. Então, o fato que você teve, aí tem toda uma história de por que isso aconteceu, porque isso não era verdade. 20, 30 anos atrás, tinha sim uma ligação muito mais estreita entre, né, inflação e o crescimento da base monetária, né, nos seus vários agregados. Isso rompeu nos anos 70, nos anos 80, e de verdade, de lá para cá, não tem uma relação empírica muito forte, tá? De novo, posso até, né, gastar muito tempo tentando explicar do porquê que é isso, mas esse é um cuidado que eu teria em olhar para os agregados monetários como necessariamente sendo um indicador do que é o custo de vida. O que aconteceu em 1971, não é isso? 15 de agosto de 1971. Sim, o fim do Bretton Woods. What the fuck happened? Isso é parte da história. What the fuck happened in 1971, não é isso?
Você sabe que eu, só fazer uma curiosidade, mas a razão social do Block Trends é 1971 Comunicações Limitadas, né? Então, Porra, top. Muito bom. deixa eu fazer uma última questão aqui antes de entrar nas considerações para vocês, que a gente tinha sugerido de cada um fazer uma pergunta para o outro. Mas eu acho que a gente pode resumir fazendo uma pergunta sobre futurologia, que é quando os bancos centrais vão adotar o Bitcoin, né? A gente já viu fundo de pensão, banco, empresa, enfim. Quão longe a gente está disso? Claro, a gente tem El Salvador, Tesouro em El Salvador, mas falando de um banco central minimamente relevante aí. Quando é que a gente pode ver isso? Tem 2 artigos relevantes sobre isso, né? Vou fazer academicamente, já que eu estou falando com um professor aqui, vou me referir, fazer as citações seminais, não é isso? Corretamente, né? Tem um artigo do Barry Silbert, que saiu na Fortune em dezembro de 2014, que são as 5 fases, não é isso? As 5 fases de adoção do Bitcoin. Mas também tem um artigo interessante do Croesus que diz assim, por que as elites e UPs não vão aceitar o Bitcoin? Você conhece esse, Filipão? O juiz, o promotor, geralmente o cara que... why the UP elites will reject Bitcoin, não é isso? Ele explica que o Bitcoin é um imperativo moral e ele é um buraco negro. As pessoas de mais inteligência aceitam antes. Mas tem pessoas muito inteligentes que não aceitam de jeito nenhum. Normalmente são os positivistas. É o cara que já tem a vida ganha no sistema. Quando o sistema faz com que o cara tenha a vida ganha, ele se entrincheira. É behavioral economics, né? Esse entrincheiramento, né? Quando o negócio deu certo pro cara várias vezes, ele acha que ele deu o caminho certo pro cara. É isso. O que esse artigo explica é isso. O Bitcoin já passou a primeira fase de ser um experimento, não é isso? O Bitcoin já passou a segunda fase de ser um colecionável e tal. O Bitcoin está entre a terceira e a quarta fase de ser um ativo financeiro e de ser adotado por empresas. A quinta fase seria ele ser adotado por governos. Mais uma vez, eu acredito que a maioria dos governos, especialmente de países grandes, vão criminalizar o Bitcoin. Eu acredito que o Brasil vai acabar ano que vem a isenção. As corretoras nacionais vão diminuir menos da metade a lucratividade e o volume. O Bitcoin vai amplamente para a informalidade ano que vem. E a tendência é que os bitcoiners sejam forçados, especialmente aqueles que não ficaram sob o radar, de tirar seu patrimônio e alguns até se ficaram. O país aconteceu na Nigéria agora. Apareceu o presidente do país dizendo que a culpa da inflação é do Bitcoin e se conhecesse alguém que tivesse Bitcoin, denunciasse que ia ser preso e prender os empregados da Binance do país. Não aconteceu isso lá na Nigéria recentemente? A tendência é que isso aconteça no Brasil. Acabou o Plano Real. Todos os pressupostos do Plano Real acabaram. A tendência é que daqui para o fim da década volte o ambiente que era antes do Plano Real, né? A gente vai viver, não vai ter mais superávit primário. Você acha que vai ter câmbio flutuante agora com esses caras no banco? Acabou, não é isso? A tendência é que a gente gradualmente volte ao que era antes do Plano Real, né? Com cada vez menos produtividade, com mais pessoas idosas. Porque ele estava conversando, o problema não é diminuir a população. Se morresse as pessoas que não prestam, que não produzem, é até melhor, não é isso, Tony? Morrer, matar metade das coisas. O problema do Thanos é que ele mata metade aleatório. Se fosse metade selecionado, mesmo, não tinha problema nenhum, né? Não. O problema é que metade que não presta. O problema é você matar as crianças, porra. Você matar as crianças, acabou o lugar. Faltida de ramelina aí. Isso é que você matou o lugar. Senão você acaba com as crianças, deixando só os velhos improdutivos, né? As carniças para trás. O problema é isso que vai acontecer no Brasil. O envelhecimento. No Japão, some 1 milhão de pessoas a cada menos de 3 anos, bicho. Vai acontecer isso aqui. Só que não vai ser imediato. Um processo exponencial. A população do Brasil, tipo assim, antes da população começar a diminuir, já começou a diminuir a quantidade de criança, de adolescente, vai começar a diminuir a quantidade de adulto jovem, acabou. É isso. A Previdência tem como se sustentar com 3, 4 aposentados para cada contribuinte? Não vai, velho. Não tem. O cara vai dar um papel que não vai valer nada. E aí esses caras vão dizer, só matem os bitcoiners, foram eles que não quiseram contribuir. É só matar os judeus, não é isso que eles disseram? Mate os judeus, fica tudo beleza, a gente vai tirar as coisas que eles roubaram. Tudo que eles têm vem de roubo, mate os judeus. Não é isso que eles vão dizer? É só que dessa vez os judeus somos nós. Isso. Ou você vai cair fora daqui, ou senão você vai experimentar o que o judeu otimista experimentou, que ficou na década de 30 lá na Alemanha, não é isso? Eu vou falar uma coisa sobre essa questão do Banco Central, que foi a questão do Felipe, mas eu queria fazer um comentário sobre o que o Renato disse, né? Quando você olha para o caso da Nigéria e alguns outros países que, né, estão culpando o Bitcoin para, de fato, aquela coisa que eu estava falando, né? O Estado, o Estado é um ente jurídico que é uma ficção. O Estado não existe. O Estado é eu olhar para você e dizer, você é o presidente, você pode mandar em determinadas coisas, você é o juiz e pode mandar em determinadas coisas. Quer dizer,
é uma sustentação, vamos dizer, é uma ficção social que ou você tem a sociedade, né, o grande conjunto da sociedade, obviamente tem pessoas que podem estar contra aquilo, ou querem viver fora daquilo, ou você tem um apoio, ou você cai nesse tipo de anarquia, né, que eu estava falando, que é o grande head do Bitcoin, é que por ser descentralizado, mas ele tem também essa sociologia de valor, pelo fato que ele é uma rede apoiada mundialmente por N pessoas, mas ele não tem nenhum Estado por trás, ele vira exatamente o head da implosão do Estado quando ele ocorre. E, obviamente, quando o Estado está implodindo, como aconteceu na Nigéria, um dos atos que esse Estado, em processo de implosão e falência, vai querer cometer é que o Renato disse, eles vão atrás de todo mundo que tem Bitcoin, vão atrás das pessoas que têm ouro, quer dizer, qualquer pessoa que tem alguma coisa fora daquele padrão monetário que também está implodindo com aquele Estado que está entrando num processo anárquico, eles vão atrás daquilo, né, dos judeus, como o Renato disse. Então, assim, isso é uma... Eu não acho que isso vai acontecer no Brasil, pelo menos não no ano que vem, tá, Renato? Longo prazo, só Deus sabe. Mas eu acho assim, onde você tem visto a utilização popularizar, né, no sentido de muita gente começando a usar Bitcoin, são em casos feitos Nigéria, Argentina, Turquia, onde você tem tido a implosão, né, do padrão fiduciário monetário em função de uma implosão do próprio Estado, porque o padrão monetário fiduciário ele é sustentado pelo Estado. Então, a questão é, todas essas discussões de demografia, por causa de coisa que a gente tem discutido aqui, é o seguinte, a gente vai passar por um período onde eu acho que vários estados não vão conseguir fazer de uma maneira construtiva essa passagem tecnológica demográfica. Eu acho que alguns países vão conseguir, outros não. Onde os países que não vão conseguir fazer isso, entendeu? Aí sim, essas pessoas serão forçadas a utilizar Bitcoin como um hedge sistema com a implosão do seu próprio padrão fiduciário. Então, outra coisa que me anima muito, né, em termos de por que ter isso na carteira, é porque a gente sabe que a gente está entrando nesse período histórico que talvez não leva, eu não acho que vai levar a uma implosão total, né, da civilização, então não tem essa coisa hiper pessimista. De novo, acho que alguns países vão conseguir, outros não, vai ser aquela bagunça, que a história normalmente é, né? Acho que vai ter uma implosão como ocorreu com a queda do Império Romano, que realmente levou toda a Europa e o mundo conhecido daquela época. O que estava acontecendo no Oriente e na China era diferente. Mas toda a Europa, né, tanto do norte até o Mediterrâneo, África, Oriente Médio, etc. e tal, caiu na idade, no Dark Ages, a implosão do Império Romano, e demorou séculos para sair daquele buraco. Não acho que isso vai acontecer. Tá? Mas a gente está entrando num período onde, né, terão todos esses desafios e nem todo mundo vai conseguir resolvê-los, né, ou lidar com eles de uma maneira construtiva. Né? E esse é o grande imperativo por trás do Bitcoin. Ele tem uma sustentação de valor que não depende de nenhum Estado, em um período onde vários estados vão, infelizmente, enfrentar problemas, como a gente tem visto na Argentina e na Nigéria. Agora, sobre só o Banco Central, eu não acho que Bitcoin, de novo, curto prazo, 10 anos, tá? Eu não acho que nenhum banco sistêmico deve adotar Bitcoin dentro das suas reservas. O que eu acho que vai acontecer vai ser mais El Salvador. Então, países, né, que não querem estar na mão dos americanos e procurando outras alternativas em diversificação de reservas, eu acho que alguns deles vão começar a adotar Bitcoin como uma das suas moedas de reservas. Mas, de novo, vai ser um processo um pouquinho mais dilatado. Renato, se quiser fazer uma pergunta ao Tony ou Renato, pode ficar à vontade. Pode começar pelo Renato aí. Tony, em relação à guerra ao dinheiro, as limitações o governo começar a limitar as pessoas a operar e ter dinheiro físico, você acha que vai demorar quantos anos para o Brasil acontecer o que aconteceu na Europa, né? Eles proibiram a nota de 500 euros, agora vão proibir cédula de 200 euros. Tem países aí que o cara tiver 10 mil euros no bolso é crime, né? É civil asset forfeiture, o cara nem cometeu crime nenhum e perdeu a porra, né? É expropriação civil. Você acha que nessa década no Brasil... Na Índia também teve uma grande demotização, né? Que eles chamam de demotização.
né? Então, você quer trazer tudo para a área digital, né, via CBDCs, etc. e tal, PIX, o que seja, exatamente para ter mais controle sobre criminalidade, etc. e tal. Acho que é um grande problema, tá? Eu não sei quando isso vai acontecer no Brasil, mas o Brasil certamente está seguindo nessa tendência. Não sei quanto tempo vai demorar para isso acontecer. Por isso que é muito importante, né, politicamente, que a gente, né, esteja de fato engajado na introduções desses novos padrões tecnológicos, exatamente para tentar proteger nossos direitos civis, né, perante essas novas tecnologias, que a gente pode ver o caso da China, né? A China tem adotado essas tecnologias dentro de um padrão político muito autoritário e, de fato, né, isso tem servido como mecanismo de controle social. Então, vocês devem saber daquele social score, né? Então, você tem uma nota de comportamento social. Então, se você é uma pessoa, né, que, sei lá, pegou seu carro, correu muito com seu carro, pegou multa, fez isso, fez aquilo, né, o seu social score cai, né, e você é punido por isso, né? Então, assim, e até financeiramente. Tá? Então, a gente tem que ter... A gente está entrando, especialmente com o advento da inteligência artificial, que isso vai permitir que esses mecanismos de controle sejam mais e mais automatizados e descentralizados. Tá? Então, não vai ter um cara lá em Brasília ou Beijing olhando para o que você está fazendo. O que vai ter é um algoritmo olhando para o que você está fazendo e te punindo, né, quando você faz aquilo que o governo não queira que você faça, né, e te, né, dando prêmios se você está, né, fazendo aquilo que eles gostam de incentivar. Então, esse problema do controle social via o controle do padrão monetário, né, realmente, de novo, é um dos desafios que a gente vai enfrentar nos próximos 20, 30 anos. Não sei quanto tempo vai demorar para o Brasil, mas certamente o Brasil não vai escapar a isso, porque eu acho que é uma tendência um pouquinho mundial. Ô, Renato, você tem alguma coisa na sua carteira de investimento que não seja Bitcoin? O que você acha das altcoins, por exemplo? Eu não considero o Bitcoin como investimento, né? Investimento, na definição mesmo de finanças, é VPL positivo. E como eu precifico as coisas em Bitcoin, o Bitcoin não vai aumentar, então é VPL 0, não é isso? É VPL 1, né? Não tem valor presente líquido. O Bitcoin não tem valor presente líquido, ele não é investimento, é uma espécie de hedge, né? Eu tenho outras formas de investimento hedge. O meu investimento é educação real, né? Inclusive, botaram Alan Hermes, o Felipe botou a Alan para me vender, você está me botando para vender agora os cursos de vocês, não é isso? Hein, Filipão? A gente tem um curso meu lá, a História da Inflação, a História da Moeda no Mundo, tá lá no Educação Real também. Tá lá no portal. Legal. Pode ir lá, minhahonra.net, educaçãoreal.com, educação sem cedilha, não é isso? Você vai ver um monte de cursos lá. Eu acredito que a educação real é uma espécie de investimento. Você investir em sua saúde, dormir bem, se alimentar bem e fazer o que o professor Tony Garanhão fez, saiu fazendo um monte de filho e continuar fazendo, não é isso? Então, também eles não têm, inclusive, não, Tony? Tem a obrigação de sustentar e cuidar de você legalmente, não é isso? Por quê? Como? Quantos filhos você tem? Eu não vai na metade do senhor, que já está indo pro quarto, não é isso? Hein? Tô devagar aqui ainda. Tem 2? Não, eu tenho uma e tá outra na barriga, mas espero chegar no 4 assim igual o senhor. Ok? Mas é um hedge ou não? Não é uma espécie de hedge? Ter filho não é investimento. Você não vai tirar mais do que você colocou. Mas é que você tem tempo para ter mais filhos. Então, beleza. Pois é. Ele vai lhe dar amor, ele vai lhe dar coisas. Inclusive, é uma espécie de seguro. Você tem mais seguro, porque tem mais uma pessoa que tem uma obrigação moral e legal de cuidar de você e sustentar, não é isso? Com certeza. Pois é. Educação real. Inclusive, você saber velejar, saber atirar. É mais importante saber atirar do que ter arma, não é isso? Educação real. Você ter saúde, ter paz espiritual, ter habilidades úteis, network, você está cercado de pessoas de valor. Bicho, isso aí que é investimento. Negócio de Bitcoin, isso aí é hedge. É como comprar uma arma. Você pode vender a arma muito mais valiosa do que você comprou, mas a expectativa média não é essa, né? Certamente. O Renato vai admitir que ele está lotado de Solana na carteira. Agora, Tony, se vocês conversarem com o pessoal de Mianmar para fazer na Uniswap ou qualquer negócio desse, o mercado de aposta descentralizada de morte, eu entro como anjo, né? Aí eu sou capaz de entrar como anjo. Me chama um negócio desse aí, eu tô dentro. Rapaz, eu acho que eles viravam a guerra lá em 90 dias, eles acabavam se a Venezuela fizesse o MAN
em 90 dias acabava o regime de Maduro, né? Isso resolvia rapidinho. Aí a frase que o senhor falou aí, que rapaz, tinha que ser 4 de julho para você dizer um negócio desse, para defender os nossos direitos civis e constitucionais, né? Quase que nosso papo era 4 de julho, né? A gente tinha marcado o primeiro dia 4 de julho, né? Mas acabou, enfim, Tony está de férias aqui no Brasil, o Renatão viajando no Brasil também para gravar podcast. Mas acho que a gente fica por aqui. É um prazer receber os dois. Muito obrigado. Muito bom. E se inscreva no canal, os links todos de redes sociais do Tony, do Renato, do Educação Real, do Block Trends, vai estar tudo aqui na descrição, então podem seguir todo mundo aqui. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela presença. Um abraço, valeu. Foi um prazer, cara.